Imagine que você perdeu seus pais para um assassino aos 10 anos de idade. Então você acaba encontrando esse tal assassino que matou seus pais. Mas então você descobre que não foi ele quem matou. Depois você descobre que o verdadeiro culpado é um contratante, pertencente a um grupo de assassinos usando superpoderes. Bom, foi basicamente isso que aconteceu com o nosso querido Sifu Lee, o nosso protagonista. Como assim tu se diz nobre fiel do canal, mas ainda não garantiu uma camisa ou um moletom do seu personagem favorito? Sacanagem, meu nobre. Para de perder tempo, se liga nas camisetas e moletões que a loja Luffy Pro tem, a loja parceira do canal. É claro que você, um nobre fiel inscrito aqui do canal, tem aquele super desconto gostoso. Na hora da compra, usando o cupom ZONA10, você ganha 10% de desconto. Pô, meu nobre, pegando uma peça do seu personagem favorito e ainda garantindo aquele 10% de desconto gostoso. Pô, tá de brincadeira. Até eu já garanti o meu, cê é louco? Tá muito top. Então, deixa de perder tempo e acesse o primeiro link da descrição e garanta a sua. Fala aí, meus nobres, beleza? O recap de hoje vai ser sobre o Moá, que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Bom, a história começa com um assassino empilhando corpos e um monte de gente gritando, mandando ele ir embora e tal. Com isso, tem esse cara aí de terno que começa a procurar alguma coisa em sua roupa. Nisso, ele acaba pegando uma arma e dando um monte de tiro no assassino. Mas ele não contava que o assassino era algum tipo de ser sobrenatural. O cara simplesmente pegou sua katana e cortou todas as balas no ar. Pô, meu nobre, o cara de terno já fica como? Todo cagado. E o assassino corta o cara no meio, como se fosse papel. Depois de fazer essa chacina, o psicopata começa a rir igual um doente. Só que esse local estava acontecendo um incêndio e várias pessoas estavam morrendo. E com isso o Prota estava lá e viu tudo. E quando o Prota olha para o chão, vê seus pais brutalmente assassinados. Depois desse acontecimento, 10 anos se passaram, o Prota estava assistindo um noticiário dizendo que foi um incidente horrível e que 281 pessoas tinham morrido no grande incêndio da torre. E depois de várias investigações, alegaram que a causa do acidente foi uma má gestão de segurança, o que não teve nada a ver. Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquele lugar, mas o Prota sabia, ele estava lá. Isso não foi só um simples incidente louco que aconteceu há 10 anos atrás, mas sim um massacre de um assassino enlouquecido. Enquanto o Prota estava de boa assistindo, ele escuta algumas pessoas falando, até que ele olha para baixo e vê alguns figurantes fazendo bullying com esse carinha aí. E os caras começam a tacar porrada no moleque sem dó, meu parceiro. E o Prota lá de cima, telando tudo. Até que o Prota entra em ação e pega na mão desse figurante aí. O cara já pergunta quem é o nosso meninão. O Prota tinha uma força absurda, o cara não conseguia nem mexer o braço. Enquanto o figura estava pedindo para o Prota ali soltar. Meu irmão, o Prota mete o socão na boca dele sem dó. E os outros figurantes, vendo isso, né, já vai pra cima do Prota para acabar com a raça do cara. Vem o primeiro, tome. Vem o segundo, tome. O terceiro ficou todo impressionado com o Prota, tome. E o cara... o cara quebrou os 3 caras sem esforço algum, com apenas um golpe em cada. O moleque que estava sofrendo bullying já fala que o Prota era incrível e agradece ao cara, né? O Prota fala que quem gosta de conversar é psicólogo. Vaza daqui, moleque. O carinha pede desculpas e sai correndo. Pô, mano, sacanagem, hein, Prota? O primeiro figurante que o Prota quebrou na porrada se levanta e vai pra cima dele. Só que agora com uma faca, velho. Esses caras não sabem a hora de parar. Cê é louco. O pior é que ele acerta o Prota. Se o nosso meninão não fosse tão pica, tão bravo, o cara ia ser perfurado em um ponto vital. Mas em vez disso, ele coloca a sua mão e a faca entra na mão do cara. Pra tu ver o quão foda que ele é. O figura fica pensando que esfaqueou o cara, né? Foi meio sem querer, mas tudo bem. Quando ele olha pra onde ele acertou e olha pro nosso meninão, já toma um morrão no meio do Kengo. Depois disso, o nosso meninão tira a faca da sua mão, como se estivesse tirando um palito de dente, e sua mão regenera em 1 segundo. Que cara pica. O nosso meninão vai até o figurante, que ele desmaiou, e pega um isqueiro que tinha um símbolo idêntico àquele que o assassino doido estava usando. O Prota simplesmente pega o isqueiro
e vaza. Bom, aqui já vemos o nosso meninão em sua residência. Bom, ele pega uma foto da sua família e lembra que em 10 anos atrás ele perdeu tudo, consumido pelo fogo. A única coisa que lhe restou foi essa foto que ele conseguiu salvar do incêndio. Daquele dia em diante, ele apenas teve um objetivo, que é achar o assassino que tirou seus pais dele e matá-lo com suas próprias mãos. Aquela estranha e anormal velocidade de recuperação que ele mostrou enquanto foi esfaqueado pelo figurante também deve ter surgido para esse propósito final. Só que tinha um problema aí. Além do fato que o prota sabia que o nome do assassino era Jack, ele não tinha mais nenhuma informação sobre ele. Algumas pessoas dizem que ele faz isso por canibalismo, outros que ele faz isso por tráfico de né? Pô, mané, tem rumores pra cacete, tu não tá ligado? Apesar de todas essas teorias da conspiração possuírem um traço em comum, a única coisa que é certa é que a força de Jack transcende o reino humano. Bom, embora o prota tenha descobrido outras informações sobre esse suposto assassino chamado Jack, ficou claro o que ele tem que fazer. Ele tem que ficar mais forte o suficiente para matar esse monstro sobrenatural. Bom, e a mais efetiva maneira de se tornar mais forte assim chuta aí. Exatamente, lutando contra palhaços. Aquele figurante que o prota quebrou no começo, ele mandou uma localização para o prota comparecer. O cara dá um sorriso de psicopata, meu parceiro, que eu vou te falar, hein. Aqui já vemos o figurante e o cara mais corajoso do mundo. Porque, meu nobre, o cara só vai enfrentar o protagonista, apenas. Bom, o figurante pergunta a esse coragem de leão aí, se o prota realmente iria vir. Aí, meu parceiro, em seguida, o gordão fala que tinha recebido um inquérito. E que ele também fez algumas pesquisas e acabou descobrindo algumas coisas interessantes sobre o prota. Parceiro, 10 do ensino médio, sabe quantas vezes o prota mudou de escola? 1, 2, 5? Não, meu parceiro, 12 vezes. Olha a cara desse maluco, cara de quem vai quebrar o prota na porrada. Só que não, mó cara de quem vai ser arrebentado até dizer o plural de decimal. Bom, dando seguimento ao que esse cara estava falando, em cada escola para a qual ele foi transferido, ele lutou. O figurante já fica como? Cagado de medo. Ainda pergunta, O Coragem de Leão continua falando sobre o prota e diz que isso era uma razão irônica de transferência, por conta que não foi por isso que o prota foi de fato transferido. Na verdade, o nosso meninão se transferiu por conta própria. O figurante todo curioso já pergunta como assim? Por qual motivo ele estava se transferindo por conta própria? Ele é louco? Depende do contexto de louco que você usou. Se você quer dizer louco pra quebrar figurante merda na porrada, ele é bem doidaço. O gordão completa dizendo que a razão dele se transferir tanto é bem simples. O cara simplesmente quebrou geral na porrada e não tinha mais nenhum otário para ele lutar. Simplesmente, né, meu nobre? Toda vez que alguém começava uma briga, o prota simplesmente ia pra cima e quebrava todo mundo na porrada. E tchau. Figurante bom é figurante que apanha calado. E uma vez que não houvesse mais membros de gangues ou bandidos para ele mexer, simplesmente ele vazava da escola e se transferia para outra. Em outras palavras, o nosso meninão era um psicopata quando a questão era luta. O cara era viciado em lutar. Bravo demais. O figurante fica com medo e fala que se isso realmente é verdade, o gordão tava lascado. Ele não ia conseguir bater de frente com ele sozinho. Era melhor eles correrem e chamar mais gente. Que moleque merda. Em seguida, o gordão começa a rir da cara desse moleque. O gordão olha para o figurante e pergunta, olhando para mim, você acha que eu vou perder, seu merdinha? O cara simplesmente taca uma porca do lado do figurante e quebra um pedaço de concreto. O gordão fica se achando lá, dizendo que era diferente dos outros, que ele era um titular do contrato. Tu sabe o que é isso? Eu também não. Continuando, o prota estava chegando até onde esses dois cuscuz se encontravam. Chegando lá, o nosso meninão começa a procurar e não vê ninguém, até que o prota escuta uma zoada e vai até ela. E quando chega lá, vê o gordão que ia enfrentar o prota decapitado, meu parceiro. E o outro figurante na mão de um cara mascarado. Tu sabe quem é esse cara? Se tu falou o assassino loucão que eu falei no começo, tu acertou. O prota acaba se batendo de frente com ele sem esperar, o tal Jack. Bom, vamos por partes. As coisas acontecem muito rápido aqui, né não? 10 minutos atrás,
o figurante o gordão estava explicando o que significava o tal do titular de contrato. Basicamente, você assinava um contrato para ganhar uma habilidade em troca de assassinatos. É basicamente isso. O figurante já fica como, meu parceiro? Com medo, né, véi? Quem não ficaria? Em seguida, os dois escutam uma zoada. Do nada aparece um cara mascarado, falando que encontrou o gordão e já vai executar os caras, enquanto o tal Jack falava que estava procurando um gordão que tinha sumido por 10 anos. O gordão tenta atacá-lo nessa brecha, mas o Jack, ele não é alguém normal não. Com a palma da sua mão, ele segura a cabeça do gordão e sem muito esforço decapita o cara, meu parceiro. E eu achando que ele tinha feito isso com a peixeira que ele tem. O figurante vendo aquilo já começa a correr, né? Só que o Jack pega ele pelo pescoço e o Prota acaba encontrando os dois. O Prota chama ele pelo nome. O serial killer já fala: "Oh, você sabe meu nome? Que intrigante. Quer brincar também? Que moleque doente, papo reto." O Prota lembra do que o Jack fez e já fala: "Então você quer brincar, né, seu filho de uma mãe boa? Então vamos nos divertir." Com isso, ele vai pra cima do Jack. O Prota consegue tirar o figurante da mão do Jack e diz para ele parar de brincar com os fracos e começar a lutar com gente de verdade, igual ele. E chama ele pro fight, meu parceiro. O Jack fica felizão e já vai pra cima do Prota com sua peixeira. Mas o nosso meninão tinha habilidades fora do normal também e já se esquiva de todos os ataques do Jack. Em seguida, ele ataca o Prota com o nome do golpe soco do foguete. Meu parceiro, ele simplesmente limpa a parede que estava atrás do Prota. Apesar do nosso meninão ter uma resistência absurda, não tinha como ele aguentar esse poder destrutivo. Se ele não se concentrasse, ele iria acabar morrendo. O Jack já começa a perguntar ao nosso meninão como que era possível ele desviar de todos os golpes dele e pergunta se ele tinha algum tipo de habilidade de vidência que prevê o futuro. Ih, Jackão, tá tremendo, meu parceiro. O Prota começa a lembrar de como ele fez para conseguir saber todos os ataques do Jack. Ele trilhou um caminho não muito normal. Ele fez várias pesquisas, mas não nesses sites normais. Na verdade, ele foi além. Foi em sites que não aparecem no sistema de busca, a tão famosa tipo... Após ir por mais caminhos ilegais, ele conseguiu achar 3 filmagens do Jack, mas isso não significava nada, por conta que 2 dos 3 vídeos era só ele passando por onde a câmera estava instalada, e o outro, ele não foi um assassino a sangue frio. Isso até foi bom pro Prota, por conta que não foi como daquela vez que ele tinha visto o Jack destruindo toda a sua infância, porque as pessoas não morriam com um ataque só. Graças a isso, o Prota assistiu aquele vídeo milhares e milhares de vezes, e com isso, o nosso meninão conseguiu simplesmente se acostumar com o padrão dos ataques do Jack. O Jack fica triste por conta que o Prota não queria contar a ele como que ele conseguia desviar dos seus golpes. Já que o Prota não queria contar, ele mesmo ia arrancar isso dele, com suas próprias mãos. O Prota começa a ficar nervoso e o Jack conta até 3. No 3, ele pula dando socão no estômago do Prota, que acaba amassando a barriga do cara, lascando ele totalmente na parede. O Jack fala: "Oh, você não desviou dessa vez. Acho que fui rápido demais." O Jack fica tirando onda com o nosso Prota, que achava que ele ia desviar e tal, e manda ele descansar um pouco, já que os pulmões e os ossos dele estavam todos esmagados. Rapidamente, o Prota se levanta, mandando o Jack parar de falar. O Jack já fica com meu parceiro impressionado, falando: "Caraca, como que esse moleque ainda tá de pé?" E começa a falar: "Caraca, incrível, uau, esse cara é realmente o verdadeiro psicopata." O Jack começa a se questionar qual seria o segredo do Prota, mesmo levando um golpe destrutivo pra caramba, a queima-roupa agora há pouco. Mesmo assim, ele ainda estava de pé. Em menos de um segundo, o Jack aparece atrás do Prota, perguntando qual a identidade do Prota. Rapidamente, o Prota vira um socão pra cima do Jack, mas ele só acerta o vento. O cara é muito rápido. Em seguida, o Jack pergunta como que o Prota o conhecia, já que ele também sabia o seu nome. Rapidamente, o Prota diz que era por conta que eles já se encontraram antes, há 10 anos atrás, na Torre Grande. Em seguida, o Jack já se desculpa falando que não sabia e tal. Logo ele começa a se perguntar quando foi 10 anos atrás. No caso, o Prota seria uma criança. Rapidamente, o Jack lembra que só apareceu uma criança naquele dia. A criança que ficou na frente dos corpos dos seus pais. Em seguida, o Prota fica muito putaço e vai pra cima dele dando vários socos aleatórios.
O Jack começa a desviar de todos e fala que o Prota tinha crescido bastante. E fala que estava se perguntando por que o nosso meninão estava tão bravo. Agora ele conseguia entender que isso era a vingança dos seus pais. Em seguida, ele fala que estava preocupado com o Prota. Se ele ficasse indo para cima dele dando vários socos aleatórios, como que ele iria acertar ele? O Prota já responde que só o tempo dirá e toma-lhe soco para cima do Jack. Enquanto o Jack falava, o Prota consegue acertar o pescoço dele. Em seguida, ele fica se perguntando como que ele tinha sido acertado se ele tinha certeza que a distância deles dois era de um soco. Até que ele vê uma faca na mão do Prota. Então isso era a intenção do Prota desde o início, né? Na verdade, não. Calma. O Jack fica furioso e já acerta outro golpe no mesmo lugar de antes. O cara fica feliz vendo tudo isso que estava acontecendo, até que ele consegue descobrir o verdadeiro segredo do Prota de se levantar mesmo depois de ser acertado por um ataque altamente destrutivo. O Jack comenta que essa era a única resposta, mesmo que os intestinos do Prota forem esmagados e seus ossos rachados, ele conseguia se mover. Naquela noite, há 10 anos atrás, o Jack cortou o Prota com sua peixeira e mesmo assim, o Prota conseguiu sobreviver. Pô, isso era surreal, até para uma criança. Em seguida, o Jack fala que já matou todo tipo de pessoa, mas nunca uma pessoa com uma super regeneração. Então ele tinha algumas perguntas para o Prota. Entretanto, a velocidade da regeneração do Prota estava diminuindo. Se eles continuassem lutando assim, o Prota ia acabar morrendo. Mas o Jack tinha uma curiosidade ainda maior. Ele queria saber se a regeneração do Prota era igual a do Piccolo de Dragon Ball, que quando ele tem um membro amputado, rapidamente nasce outro no lugar. O cara queria amputar um membro do Prota pra ver se nascia outro no lugar, mané. Esse cara é doente, papo reto. Em seguida, o Jack vai pra cima do Prota com muita velocidade e acaba amputando a sua perna, mané. O Prota já começa a gritar, não, várias vezes. O Jack já se pergunta se ele estava decepcionado por sua perna amputada não se regenerar. Mas isso não responde a pergunta do Jack ainda. Se a regeneração não pode curar membros amputados, como que o Prota conseguiu sobreviver quando Jack cortou ele no meio, há 10 anos atrás? Ele queria experimentar mais coisas com o Prota, mas ele estava ficando sem tempo, então ele já ia vazar. Mas antes disso, ele pega uma lata de gasolina e começa a jogar no local. Antes de eu explicar o que vai acontecer aqui, eu vou voltar a ter uma cena que eu não citei para não ficar sem sentido. Vocês lembram que o Prota tinha pegado um isqueiro daquele figurante loirinho no começo? Bom, ele pegou esse isqueiro por ter a mesma marca do isqueiro do Jack, já que não eram mais fabricados, foi muita sorte do Prota achar outro daquele. Com aquele isqueiro, ele montou uma armadilha para quando ele conseguisse achar o Jack. Nisso, aqueles socos aleatórios que o Prota estava dando no Jack, na verdade, a real intenção dele era pegar o isqueiro do Jack e trocar por esse que ele montou a armadilha. Até aí, tudo bem, mas quando o Jack ia usar o isqueiro, que na verdade era aquele que o Prota botou no bolso do Jack, acaba saindo um veneno bem no rosto do Jack, queimando seu rosto todo. O Prota trabalhou muito duro só para montar essa armadilha. Não foi só a parte física, mas também a parte lógica. O Prota passou muito tempo procurando uma fraqueza no Jack e ele finalmente conseguiu. Só que tinha um problema, o Prota ainda não tinha sua perna, ou pelo menos era o que o Jack achava, né? Quando ele olha para trás para acabar com o Prota, o nosso meninão já tinha saído de lá. O Jack começa a se perguntar como que era possível ele se mover sem uma perna. O Prota aparece em cima do Jack cortando a sua cabeça fora. O nosso meninão explica que o Jack estava certo. Ele não podia regenerar um membro amputado se o membro estivesse longe. Mas se ele colocasse onde foi amputado, sim, ele conseguia regenerar. E isso foi a chave para acabar com o assassino de seus pais. Quando o Prota pensa que tinha acabado, na verdade não tinha não. Porque o Jack ainda estava vivo, não sei como. O cara ainda conseguia falar, mesmo com sua cabeça fora do corpo. O Prota vendo aquilo, rapidamente pega a cabeça do Jack pelo cabelo e começa a perguntar como que era possível. O Jack fala que não sabia, já que era a primeira vez que ele era decapitado. O Jack pergunta se isso era algo tão chocante assim, já que eles tinham visto alguém que tinha grudado a própria perna, que tinha sido cortada fora. O Prota fica putaço e arrebenta a cabeça do Jack no chão. O nosso meninão já fala que não liga pro motivo dele ainda estar vivo. Nesse caso, era só pegar a peixeira e cortar ele até ele morrer, né?
E quando ele estava prestes a fazer isso, o Jack pergunta se o Prota estava desistindo da vingança de seus pais. O nosso meninão já começa a se questionar, perguntando do que ele estava falando. Ele não está prestes a fazer isso nesse exato momento. O Jack pergunta se o Prota não sabia ou se ele só estava se fingindo de besta. E logo em seguida, ele fala que não foi ele quem matou seus pais. O Prota começa a rir igual um psicopata, xinga o Jack e pega a cabeça dele no ódio. O Jack manda o Prota olhar para o gordão que estava sem a cabeça no chão e fala que a cabeça dele estava cortada. Obviamente, todo mundo tá vendo. E manda o Prota lembrar daquele dia 10 anos atrás. Ele fala que o corpo do Prota tinha sido cortado ao meio e a maioria das pessoas que estavam lá foram cortadas também. Mas e quanto ao corpo dos pais do Prota? Havia algum corte neles? O Prota já começa a ficar puto por conta que ele não sabia se o Jack estava tentando enrolar ele para não morrer ou se ele estava realmente falando a verdade. Se bem que o Jack já não tinha mais nada a perder, né? Praticamente ele já estava morto. Até que ele vê o figurante que o Prota salvou acordando. O Jack já manda eles saírem dali, por conta que se ele visse essa cena, iria acabar dando bastante problema para eles. Ou ele tinha outra opção, era só matar ele e estava tudo certo. O Prota leva o Jack com ele e aqui fechamos o recap. Bom, eu vou ficando por aqui. Peço de coração que deixe seu like, se inscreva no canal, vai estar me ajudando demais a melhorar a qualidade e a quantidade de vídeos que irei estar produzindo para vocês. Deixe aqui um comentário dizendo qualquer coisa, um tema, uma crítica, um elogio, vocês que sabem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.